Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais uma edição da EBD na Web e graças damos ao nosso pastor presidente por ter criado e mantido este canal da igreja que já ultrapassa os 47 mil inscritos. Queremos também agradecer ao nosso evangelista Renato Torres, superintendente da nossa EBD. E desde já parabenizar todos os envolvidos, também os irmãos que fazem parte aqui do da nossa diretoria, os irmãos que fazem parte do nosso canal de mídia, do nosso canal de comunicação, na pessoa do pastor Dário, como também todos os seus auxiliares que fazem um trabalho com maestria. A todos, muito obrigado por estar neste momento. Temos, irmãos, a missão de comentar a lição de número 9 da lição de adultos, o primeiro projeto de globalismo. Lição esta que está prevista para o dia 1º de março de 2020, cujo texto áureo nos diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, versículo de número 9. Esta lição é comentada, e bem comentada, pelo pastor Claudionor de Andrade, homem de Deus, que dispensa comentários. Traz essa lição em alguns tópicos, cujos tópicos nós abordaremos os objetivos dessa lição. E desde já, professor, eu recomendo que não se perca nos objetivos, pois os objetivos são norteadores para uma aprendizagem significativa. Nós temos como objetivo geral evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. Para atingir este objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos que, desdobrados, vão dar a compreensão maior desta lição. Primeiro, apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Segundo, explicar o globalismo de Babel. Terceiro, expor a intervenção de Deus em Babel. Para comentar esta lição, fizemos aqui um esboço, um arcabouço de 10 itens para poder contemplar toda esta lição. Querido, prezado professor, não vou fazer a leitura de tópico por tópico, de parágrafo por parágrafo, mas fazer alguns comentários pertinentes sobre esta lição. E desde já vos convido para ouvir a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao 9. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Muito bem, amados irmãos,
Com base neste texto, o nosso autor ele vai trazer algumas importantes colocações que você já deve ter percebido na sequência linear na leitura bíblica diária, onde em Gênesis 9, capítulo 1 a 7, nós temos a multiplicação da família de Noé, que se estende até a leitura bíblica do sábado com a chamada de Abraão em Gênesis 12. Embora o nosso texto de leitura bíblica em classe esteja em Gênesis 11, mas é importante, professor, que você faça a releitura dos capítulos 9 ao capítulo 12 para ter uma visão geral, não uma mera visão, mas uma visão panorâmica de todo o trajeto desta lição. Muito embora nós vamos nos concentrar no capítulo de número 11, cujo o título vai justamente nos trazer o projeto de globalismo, né? Que é justamente com a criação da Torre de Babel. Introduzindo esta lição, o comentarista ele vai trazer a noção de alguns lugares e cita aqui para os irmãos a Mesopotâmia. Vocês podem ver no mapa que é disponibilizado para vocês que a Mesopotâmia era a região que ficava entre os rios Tigres e o rio Eufrates. Esta região que, por sua vez, abriga hoje o Iraque e que região essa vai estar muito presente nos nossos comentários bíblicos. Coloco para vocês ainda à disposição material que vai corroborar. Logo abaixo deste vídeo, nos comentários, eu vou dispor para vocês alguns links de vídeos que vão falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia. E aí os irmãos terão uma melhor compreensão do que era este lugar. História, desenvolvimento, comércio, a civilização em si. Dando continuidade, aqui na nossa introdução, o comentarista ele vai discorrer e fazer uma breve análise da lição, colocando aquilo que ele discorre tópico por tópico. Então, desde o problema gerado com a Torre de Babel em si, até a chamada de Abraão, que é a resposta de Deus à humanidade, pois já tinha ele prometido a Noé não mais destruir com o dilúvio. E aqui eu já trago uma informação, já que você, professor, precisa resgatar essa informação de quando o dilúvio ele é trazido como um castigo, mas a família de Noé é salva, ela vai dar o ponto de partida a uma segunda civilização, que é justamente o que o autor coloca aqui. Até o dilúvio, nós teríamos uma primeira, depois do dilúvio, a segunda. O que ele chama aqui de segunda civilização humana. Pois bem, trago aqui para os irmãos a primeira dica para a aula de hoje. Na primeira dica, não se preocupe se você não é um professor formado de história, se não é um professor formado de geografia. Isso não quer dizer que você não deva se preocupar em buscar melhorar a sua aula, mas não se preocupe quanto à formação acadêmica. O que eu recomendo a cada um de nós nos preocuparmos é com a chamada divina. Deus tem te chamado para este negócio, Deus tem te chamado para este ministério. Então, busca melhorar, busca se aperfeiçoar, busca esmerar-se naquilo que você faz. E aí eu trago como um exemplo o irmão Manuel, de uma congregação por onde passei, em que na época só tinha a quarta série. Este, quando me viu chegar na sala, ficou acanhado e não quis mais ministrar aula, porque chegava um professor de formação, de anos de experiência, e ele, por sua vez, ainda não tinha concluído o seu ensino fundamental. Depois de passar
a aula para mim, eu fiz alguns questionamentos ao irmão Manuel. Mas o primeiro foi, quem era o professor da sala? E ele me respondeu que era ele. Segunda pergunta foi, quem chamou para este trabalho? Se foi o homem ou se foi Deus? E ele respondeu com muita firmeza, foi Deus. Então não precisaria se preocupar com a minha pessoa, porque o Deus que chamou cuidaria e colocaria na boca dele a palavra necessária para encher os vazios daqueles que estavam ouvindo. Inclusive a mim, que naquele dia aprendi pelo menos 3 formas de trabalhar com os idosos. A primeira, trabalhar de forma que a dicção seja a melhor possível, pois boa parte dos idosos já tem problemas de audição. Até na hora de falar, ou mexer com a cabeça, buscando olhar para um ou para outro, pode atrapalhar a audição de quem está mais atrás. Da mesma forma, trabalhar com os idosos com os recursos visuais. E se for audiovisuais, melhor. Vocês acabam de ver o mapa da Mesopotâmia. Se vocês conseguem ampliar isso, fica melhor para aquelas pessoas que não têm noção. Muitas vezes, quando eu vou trabalhar com mapas, muitas pessoas acabam não se situando, eles não sabem sair geograficamente da cidade que mora, do estado que vive, do país que habita. E sair de Abreu Lima, sair de Pernambuco, sair do Nordeste, sair do Brasil, ir para um outro continente, o continente africano, se situar depois do Mar Vermelho, na península do Golfo Pérsico, ter ao norte o Mar Mediterrâneo, ter ao leste ali a Mesopotâmia, ter as cidades que um dia o povo de Deus habitou, Canaã. Então, essas situações geográficas muitas vezes não ficam muito claras para os idosos. É preciso de um mapa, é preciso de uma carta, é preciso de uma figura, é preciso de um recurso didático visual para que ele se situe. Então você, professor, você dirigente, se você puder, levar o data show, se não puder, leva o computador, se não puder, leva uma foto, se não puder, usa o mapa que está lá na Bíblia. Boa parte das Bíblias da CPAD já possuem esses mapas. O que eu disponibilizei é um mapa da CPAD, então você pode utilizar-se desses recursos e deixar a sua aula mais prazerosa. E esse processo de ensino-aprendizagem vai ser um processo riquíssimo com a sua aula bem assimilada. Então, essa é a primeira dica e nós vamos adentrando e chamo vocês a atenção para a segunda dica, que aqui eu trago, que o comentarista faz questão de delinear na introdução por onde vai passar. Então, você, nessa introdução, já pode trazer para o seu aluno todo o percurso desta lição. Começo, meio e fim. Quando nós estamos fazendo uma exposição que o aluno percebe que tem começo, meio e fim, ele consegue compreender melhor a lição. Então, nós vamos trazer essa abordagem desde a desobediência da descendência de Noé, o desenvolvimento dessa desobediência, fazer uma cidade, fazer uma torre, ali ficar. Não há nenhum problema em ter unidade na hora de construir uma cidade, em ter unidade na hora das construções, em ter unidade na hora de buscar mostrar os conhecimentos empíricos, científicos. O problema estava em desobedecer à ordem de Deus, que era povoar a terra. E sendo assim, Deus precisou intervir na língua, na linguagem, na cultura desse povo. Nós vamos adiante. Terceira dica que eu trago para os irmãos é a leitura do capítulo 9 ao capítulo 12, para que os irmãos tenham essa visão completa, uma visão geral dos acontecimentos. A quarta dica é a exploração do vídeo que eu disponibilizo para vocês. Então, no link lá tem 2 vídeos que falam sobre a Mesopotâmia. Cria aí uma visão melhor do que era esta região, do que era este lugar e traz para o seu aluno essas concepções, já que
a lição apenas falada, a lição apenas lida, pode trazer um pouquinho de desgaste entre você e o aluno. No momento que você traz um recurso a mais, possibilita que haja uma discussão, que o aluno participe, que o aluno questione, que o aluno traga as suas sugestões, que o aluno, por exemplo, possa trazer uma situação que já ouviu numa reportagem, que já leu numa revista, que já trouxe alguma coisa para aumentar, ampliar o cabedal, para aumentar o capital cultural de cada um de nós. Quinta dica, e aí vocês poderão ter um trabalhozinho a mais, mas é rever a aula de número 9 da nossa IEDALP, do nosso canal, na playlist da lição Bênção e Maldição na Família de Noé. Essa lição eu disponibilizo também a imagem dela e os irmãos poderão contemplar. Nesta lição eu tive a oportunidade de comentar com o pastor Abraão Coutinho, na época em que ele era superintendente, e tivemos ali um momento maior, um comentário mais de 1 hora. Os irmãos poderão pegar nesta playlist, pegar esta aula, fazer a sua apropriação dos conteúdos e perceber sobre a bênção de Deus que derramada de Moisés sobre um de seus filhos, mas também a maldição derramada sobre Cã e sobre Canaã. Então os irmãos poderão se apropriar desse material e ter mais subsídios, ter mais recursos para ampliar a sua aula. Como também recomendo, não só a aula de número 9, mas a aula também de número 10, pois a aula de número 10 já vai falar sobre a diversidade cultural da humanidade. Após esse desastre na vida da família de Noé, nós vemos então a diversidade cultural da humanidade, né? E essa diversidade se dá justamente com Deus modificando a língua dos povos e estes se reunindo de acordo com as línguas que eram compreensíveis, que eram entendíveis por eles. Logo assim, eles começaram a se juntar e Babel já não era mais a concentração para aquele povo, precisaram se espalhar. Também sugiro aos irmãos que aqueles que puderem, temos uma dinâmica muito interessante na revista Ensinador Cristão. Na lição de número 9, fala de propor aos alunos que tentem criar uma torre com base em livros, revistas, bíblias que eles já tenham e percebam a dificuldade de crescer essa torre. Em algum momento vai se perder o equilíbrio e esta torre vem abaixo. Com isso, vocês poderão abordar que por mais que os homens quisessem fazer uma torre, fazer uma construção grande, eles não teriam condições de romper os céus, porque naquela época, mesmo sendo abordado aqui na lição, um pouco de conhecimento científico por conta da construção da arca, ainda não se detinha conhecimento para tal, conhecimento de engenharia específica para isso. Os homens não conseguiriam avançar da troposfera, da ionosfera, chegar a romper a camada de ozônio, de jeito nenhum, mas teriam condições, como tiveram, de construir mostrando conhecimento. Conhecimento para fazer tijolos, conhecimento a partir desses tijolos fazer muros, a partir da junção de betume, de liga, fazer uma forma que ficasse unificada. Então mostraram conhecimento sim, mas ainda precisava de muito mais. O problema não estava no conhecimento, o problema estava em não obedecer à recomendação divina, que era espalhar-se pelo mundo, para que a população pudesse crescer e ter diversas culturas. Não é? Então Deus age, e a gente vai ver isso no terceiro tópico, esse agir de Deus intervindo na linguagem, na língua, na cultura desses povos. Temos ainda, amados irmãos, uma outra dica para vocês. Esta dica eu intitulei aqui como de número 6, que é recapitular as lições 9 e 10 de um outro livro, de um outro material. É um material mais antigo que nós estudamos, também do pastor
Claudenor de Andrade, e tivemos um outro do pastor Elianai Cabral, falando também sobre a origem, falando sobre Gênesis. Tá? Então nós temos o começo de todas as coisas, as lições de número 9 e número 10, também vai estar aí, a capa do livro, logo abaixo dos nossos comentários, para que vocês tenham acesso e possam recapitular. Lições 9 e 10, que vai falar sobre o começo de todas as coisas. Como também a lição de número 7, recomeço, dispersão e confusão. Então, uma lição só vai trazer a ideia do recomeço, saída da arca, o povo recomeça a sua história, a dispersão, o povo vai se separar e depois a confusão. Como dica de número 7, a lição vai abordar no tópico de número 2 sobre a doutrina de Noé. Embora ele já comece a falar sobre a doutrina de Noé no tópico 1, no tópico 2, que nós vamos, então, discorrer mais sobre essa doutrina, já que essa doutrina estava baseada, e aí vocês poderão contemplar na página de número 64, que estava baseada no controle espiritual e moral sobre os homens, sobre sua família. Mas aqui nós vamos perceber que a família de Noé cumpre um papel, que era crescer, e cresceu rápido. O nosso autor vai colocar até que um dos homens que trouxeram uma situação desagradável com esse muito crescer foi o Nimrod. E é a partir deste crescimento que perde-se o controle. Então, os homens, mais uma vez, mostram a sua maldade pós-queda. E mesmo pós-dilúvio, acabando de receber um castigo de Deus por conta da depravação, por conta da imoralidade, por conta da devassidão, os homens, mais uma vez, repetem os erros, não atentar para as ordenanças divinas. E aqui, neste segundo ponto, quando entra, de fato, no globalismo de Babel, que é neste segundo tópico, que se os irmãos fizerem o link, vai estar linkado com o título da lição, o primeiro projeto de globalismo. Então é no segundo tópico que a gente aborda esse globalismo. E aqui o nosso pastor, comentarista da lição, vai falar que esta doutrina de globalismo é uma afronta aos preceitos de Deus. Ele vai estar abordando que o povo tinha uma só língua, era um só povo e uma só cultura. Até aí, tudo bem. O grande problema é que nessa unificação, o povo esquecia do seu provedor. O povo esquecia do seu Criador. O povo esquecia daquele que é, que era e que há de vir. O nosso Deus. Aqui o autor vai dizer, o problema não era a unidade, mas a unificação. Trago para vocês uma imagem da Torre de Babel. Nós não temos a definição se era uma torre cilíndrica, se era uma torre de base quadrangular, se era uma torre se inspirando numa pirâmide. A gente não tem esses dados, mesmo com muitos recursos já buscados, trabalhados na antropologia, na arqueologia, mas a gente não tem um dado concreto para dizer aos irmãos, a torre era essa. Mas eu trago para os irmãos uma imagem, uma possível imagem, do povo trabalhando, buscando criar fundar esta cidade, fundar esta torre para se isolar. Que aí é que está o problema, é esse isolamento social de um povo cuja ordenança de Deus era se espalhar.
E aqui o comentarista, ele já traz também um link entre o Antigo e o Novo Testamento, quando ele vai trazer, por exemplo, que a ordem de Jesus é que o Evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que depois que do alto fossem revestidos, os discípulos saíssem de Jerusalém, fossem para Samaria, fossem para a Judéia, até os confins da terra. Chegaram até aqui em Abreu Lima, me alcançou, chegou até você, lhe alcançou, e continua a fazer parte dessa grande comissão, anunciando as verdades celestiais. Chegando já no terceiro e último tópico, nós vamos adentrando em algumas outras situações que eu trago para os irmãos. Globalismo de Babel, uma só língua, um só povo, mas, sobretudo, não povoaram a terra. Esse foi o grande desastre. E, a partir disso, Deus interveio. É quando a gente entra no terceiro tópico da lição. Deus interveio mais uma vez na história da humanidade. E Ele confunde a língua. Eu trago para vocês um slide aí que vocês poderão perceber que, para que eu possa compreender vocês, para que vocês possam me compreender, é preciso de pelo menos 3 coisas. Primeiro, eu tenho que ter um emissor e eu tenho que ter um receptor. Alguém que fala, alguém que escuta. Contudo, entre emissor e receptor, eu tenho uma mensagem. E aí a gente coloca bem mais dividido para vocês a questão do código, dessa decodificação, porque eu posso falar alguma coisa e que o meu receptor não entenda. Não é? Então acontece muito isso com professores que estão preocupados muitas vezes com o ensino. Então ele se preocupou tanto em ensinar e esqueceu do principal, do aprender do aluno. Então ele arrasou na aula, ele deu um show de aula. Mas o que acontece? Na hora de colocar isso de forma categórica, na hora de fazer uma mediação de saberes, ele se perde. E na hora que se perde, essa comunicação, ela não é eficaz. Então não basta ter emissor, não basta ter receptor, é preciso que a comunicação seja eficaz. E é justamente aí que Deus intervém. Ora, os homens conseguiam falar, os homens conseguiam ouvir, o grande problema era, não conseguimos nos entender. E no que muda a língua, muda a linguagem, os homens não conseguem mais estar unificados como estavam e se separam, se espalham, dando agora aquilo que Deus já tinha determinado, que os povos se espalhassem. E, terminando este capítulo 11, vem então a chamada de Abraão, aquele homem que agora vai povoar onde Deus estabeleceria, onde Deus diria para ele ainda para onde ele iria. Logo, este Abraão, o nosso comentarista já traz como Abraão, é o homem que Deus vai usar nessa conclusão de lição. Então, no primeiro tópico, nós abordamos a saída da arca, a família que vai crescer, que vai buscar suas próprias conveniências, que vão se unir, mas que ao longo da história vão se corromper. A gente não tocou no assunto, mas os irmãos podem abordar sobre Noé, em que é envergonhado por conta de seu filho Cã, que vê sua nudez, em que em vez de honrar o seu pai, você pode até se perguntar, mas irmão Gastone, ainda não havia preceito escrito, um preceito legal, para que o Canaã, obedecesse e honrasse o seu pai, seu avô, mas já havia a consciência, e esta consciência era fundamental para eles, tanto é que o seu outro filho faz diferente, respeita o seu pai. Então, aqui também na lição, o nosso comentarista ele vai abordar sobre a eleição de Sem. É este Sem que vai dar origem aí ao nosso
a nossa linhagem salvífica, a nossa linhagem, que é justamente no terceiro ponto, item 3, sobre a eleição de Sem, a história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, e sobre isso eu trago para vocês a 9ª dica. Esses povos antigos, identificados pela fala semítica de Sem, filho de Noé, vão dar aí origem a vários povos, as várias falas. Eu trouxe para vocês, por exemplo, que essas falas semíticas envolvem os arameus, envolvem os assírios, envolve os babilônios, envolve os sírios, envolve os hebreus, os fenícios e, por fim, os caldeus. Lembra lá? Abraão sai de Ur dos caldeus. Então, esses povos estavam ali, por perto lá da Mesopotâmia, e que saem. Né? Então, se vocês pegarem um mapazinho, vão perceber a Fenícia, lá acima do mar Mediterrâneo, à esquerda, a Síria, a este do mar Mediterrâneo, mas também mais para frente um pouquinho. Né? Então, poderíamos, vocês que são de geografia, ou que pelo menos que gostam disso, fazer uma rosa dos ventos, e aí nós ter norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, sudoeste, e assim vai, noroeste. Então, ter essas ideias de colocar no mapa que as pessoas, os irmãos possam se identificar melhor. Mas que, mesmo que você não tenha esses recursos, não impede em se apropriar de que existem esses lugares e que dali os povos se reuniram, se uniram, se unificaram, Deus espalhou e juntaram outros povos. Por fim, chegamos então à dispersão e à chamada de Abraão. E nessa chamada de Abraão, nós temos Deus restabelecendo o seu projeto para a humanidade. Glória ao nome de Jesus. Queremos sintetizar esta lição dizendo aos irmãos que, a fim de preservar a sua obra, a raça humana, Deus interveio, como Ele intervém na sua vida. Deus é um Deus bondoso, amoroso, justo, eterno. Muitas vezes nós só compreendemos o aqui e o agora, mas Deus sabe do teu amanhã, do nosso amanhã. Seja bem claro com o seu aluno, seja bem claro, dirigente, com o seu professor, seja o mais claro possível com a sua classe. Contra o globalismo, somente a missão da grande comissão, levar o ide glorioso de Jesus a toda a humanidade. Que Deus vos abençoe. Encerro esta participação fazendo com vocês a leitura da nossa verdade prática. O globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a bênção de Deus esteja com vocês. Obrigado, pastor Roberto. Obrigado, evangelista Renato. Obrigado a todos aqui desta grande obra de mídia e comunicação de nossa igreja. A você, professor, meu muito obrigado. Que Deus